presença, de estarmos juntamente reunidos neste momento tão maravilhoso a qual o Senhor tem nos permitido. Glória a Deus. Pai Senhor, mais uma vez para todos os irmãos que estão chegando, né, estão conosco na tarde desse dia, nesse finalzinho de tarde, nós já queremos louvar a Deus, tá certo? Um grande abraço para todos os irmãos que já se encontram aí online, juntamente com cada um de nós. Deus abençoe a vida de todos. E sem perca de tempo, irmãos, nós estaremos ministrando hoje a lição de número 11, né? Na nossa escola bíblica semanal. Falta aí muito pouco, não é isso, irmão Evandro, para nós concluirmos essa revista e já entrarmos aí na próxima revista que vai tratar a respeito do sofrimento de Jó. Eu tenho certeza que o assunto de hoje é para aquelas pessoas que não estão seguindo a escola bíblica semanal à toa, né, irmão Evandro? Um assunto que vai falar aí a respeito da palavra de Deus. E eu tenho certeza que vai ser algo muito relevante para nós estarmos tratando aqui nesse finalzinho de tarde e daqui a pouquinho início de noite. Então, queridos, a lição de hoje é a lição de número 11 e tem por tema Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Então, vou só pedir aqui para o nosso irmão Evandro fazer uma rápida oração para nós estarmos iniciando, tá certo? Como sempre é de costume, começamos e terminamos debaixo de oração. Então, ore por nós, irmão Evandro. Glória a Deus. Vamos orar, meus queridos, para nós ganharmos tempo em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, Senhor, e te exaltamos por este momento tão maravilhoso a qual o Senhor tem nos concedido. Desde já, Senhor da glória, nós te pedimos o teu direcionamento, Senhor, do teu Espírito Santo, Pai querido, para que nós possamos, ó Deus, estar neste momento maravilhoso, aprendendo mais da tua palavra. Desde já, Senhor querido, nesta lição, assim como foi feito, Senhor, no Antigo Testamento, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos redirecionar, Senhor, para nós também nos aprendermos mais da Tua palavra. E neste momento a qual nós estamos reunidos, que o Teu Espírito Santo abra os nossos corações, o nosso entendimento, para aprender da Tua palavra. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos a Tua bênção, de todos aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, que as Tuas mãos, santas e poderosas, possa estar, Senhor da glória, sobre cada um deles. Pois é em nome de Jesus, o Teu Filho, que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lembrando, irmãos, que você pode participar ao vivo conosco, tá certo? A paz do Senhor, irmão Cláudio Souza, Francisco Assis, né? Que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos que já estão aí conosco, tá certo? Você pode participar aí ao vivo conosco, interagindo juntamente com cada um de nós e colocando aí a sua participação, tá certo? Na nossa lição de hoje. Como já fora dito, lição de número 11, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, tá certo? Esse é o tema da nossa lição de hoje. Mas vamos, o nosso texto áureo de hoje diz o seguinte: e provaram a boa palavra de Deus, né? De Deus, Hebreus capítulo 6, versículo 5, parte A. Lê a verdade prática para nós aí, irmão Evandro. Verdade prática vai nos dizer o seguinte: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. Glória a Deus. Então, a nossa lição, irmãos, ela nos dá como texto base capítulo 8 de Esdras. Mas se nós observarmos o tema da lição, nós vamos entender que houve um certo equívoco por parte do autor, tá certo? Pelo distanciamento dos textos. E por isso nós vamos fazer a leitura do texto correto, que é Neemias capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Eu queria destacar algumas coisas aqui com os irmãos que vai ser importante, tá certo? E eu tenho certeza que será de grande valia. Nós vamos ver aqui o retorno de Esdras aos territórios de Judá e Jerusalém, para ensinar a palavra de Deus, e nós vamos desfrutar aí de um dos maiores avivamentos, né? Eu considero como um dos maiores avivamentos da história do cristianismo, do povo de Deus, na realidade. Por que que
eu acredito que seja um dos maiores avivamentos, porque nós descobriremos aí o poder da palavra de Deus aí, quando chega a Judá e Jerusalém, e é pregado, e é anunciado, e é ensinado, nós descobrimos aí. Falaremos de muitas coisas interessantes hoje. Falaremos de muitas coisas que estão desassociadas da palavra de Deus nos nossos dias, e dos perigos aí, né? Tivemos aí, recentemente, né, isso, irmão Evandro, o nosso bate-papo com o pastor Ney Wagner, falando a respeito da crise nos púlpitos, né? Falando aí literalmente sobre o Ministério da Pregação, o Ministério do Ensino, a ministração do louvor, né? E falamos sobre a banalização do púlpito cristão, o quanto a palavra de Deus está andando desassociada da realidade de muitos dos pregadores que estão à nossa volta e os prejuízos que isso tem trazido aos nossos dias. Por isso que essa lição ela é importante para nós, porque ela vai falar claramente da importância da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. Nós costumamos dar sempre importância, né, na nossa transmissão àquilo que a palavra ela tem poder para fazer. Meu irmão Wellington, Deus abençoe a sua vida, homem de palavra também. Deus te abençoe. Estão também aí nos acompanhando. E eu tenho certeza que é um assunto que ele gosta. E eu lembro dos tempos de discipulado, em que gostava muito aí do Antigo Testamento. Então aqui é o assunto ideal, né? Nós falaremos de muita coisa interessante aí para compartilhar com os nossos irmãos. Amém, irmão Evandro? Amém. Então, nesta tarde, nós vamos estar agora fazendo a leitura bíblica em classe, como já foi dito, que vai estar em Neemias, capítulo 8, versículo de número 1, e vai até ali o versículo de número 12. Por questão de alguns equívocos que estavam na lição, nós vamos falar desse texto, certo? Nós vamos estar pronunciando esse texto para que nós possamos interagir juntamente com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler o texto aqui que vai dizer o seguinte: Neemias capítulo 8, versículo de número 1 até o versículo de número 12. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdra o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdra, o sacerdote, aqui fala a questão de Esdra, o escriba, e Esdra, o sacerdote. Aqui é uma só pessoa, tá bom, irmãos? Quando nós falarmos isso. E Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no 1º dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios. E ouvindo de todo o povo, estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Semá, e Anaías, e Urias, e Uquias, Maceias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias e Azum, Asbadanã e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos e inclinaram-se, adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesua e Bani, Serabias e Jamim, e Acube, Sebataía, e Odias, e Maceias, e Quelita e Azarias, Zozabade, Anã e Pelaías. E os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido. Fazia que lendo e se atendesse. Versículo de número 9. E Neemias, que era o tisasta, e o sacerdote Esdra, o escriba,
E os levitas que o ensinavam ao povo disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebeis as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Versículo de número 12. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam a palavra que lhes fizeram saber. Glória a Deus por esta leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é importante nós partirmos da ideia de que o assunto central aqui é Esdras, né? E o nosso tema da lição de hoje diz que Esdras vai à cidade de Jerusalém para ensinar a palavra. É importante nós destacarmos, irmãos, que o fato de Esdras ir a Jerusalém determina Esdras um homem de grande missão, né? Esdras é o responsável por um dos maiores avivamentos que já houve na história do povo de Deus, um dos primeiros e grandes avivamentos que transformaram literalmente a história de todo o povo de Deus, principalmente no cenário em que esse povo estava envolvido nessa época. É importante nós recapitularmos, irmãos, que houveram aí aproximadamente 3 levas quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Nós já falamos a respeito de muito, né, desses assuntos nessas lições passadas. E é importante nós recapitularmos isso para que nós entendamos a posição de Esdras nesse contexto. Houveram mais de 3 levas quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Assim como no retorno do cativeiro também houveram várias levas de retorno para casa, como a gente chama. E aí é importante nós observarmos que há uma certa distância de um dos últimos assuntos que nós trouxemos aqui, né, que era claro sobre a vinda de Zorobabel, né, direcionada pelo rei Ciro, né, amparada pelo rei Ciro, até nós chegarmos aqui na vinda de Esdras sobre o reinado, né, ou sobre a liderança de Artaxerxes. Então, há um distanciamento, segundo alguns estudiosos, de até 10 ou 15 anos aí de diferença, porque é importante nós entendermos que essas levas aconteceram em determinados tempos diferentes. Então, para cada tempo, Deus utilizou uma estratégia propícia para aquela época, como nós já explicamos aqui em várias outras vezes, falando a respeito desse contexto da reconstrução do templo, da reconstrução de Jerusalém, como já citamos nas aulas anteriores. E aí é indispensável nós descobrirmos quem era esse homem, né? O Evandro fez uma observação aí importante, porque muita gente lê o livro de Esdras e às vezes até pensa que existia um Esdras que era sacerdote e existia aí outro Esdras que era escriba, mas na verdade o texto fala da mesma pessoa, Esdras, e é isso que eu queria ver com os irmãos. Se nós voltarmos um pouquinho aí, irmãos, capítulo 7, versículo de número 6, o texto diz o seguinte: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para as suas cidades, quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bilsan, Misprete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Se nós observarmos, na realidade eu estou lendo Neemias, capítulo de número 7, versículo de número
6. Se a gente voltar em Esdras, capítulo de número 7, também no versículo de número 6, o texto diz o seguinte: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Diz também o versículo 12: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus, paz perfeita. Então, veja que todos os textos se reportam a Esdras como uma pessoa versada nas escrituras, né? Esdras é chamado de escriba e também de sacerdote. Então, veja que a posição de Esdras nesse reino não é uma posição qualquer. Sem falarmos que, se nós fizermos uma observação ainda mais acurada, nós vamos descobrir que Esdras se encaixa ali numa espécie de secretário de governo, né? Ele tinha um certo poder, né, entre o povo em que ele estava presente. Então, quando a gente entra nesse assunto, é preciso nós separarmos, né, as levas, os tempos. Estamos aqui agora tratando a respeito de outro tempo em que Esdras retorna, né, do cativeiro para Jerusalém, agora com uma nova missão. E aí eu gosto do título porque ele diz: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. E isso não é por acaso, isso não é um acontecimento isolado, isso não é algo que acontece involuntariamente. O título já diz tudo: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. A missão de Esdras aqui era literalmente ensinar a palavra de Deus ao povo que estava lá voltando do cativeiro, estava misturado, precisando da pura palavra do Senhor. Foi uma colocação muito boa, né, Diácono Cláudia, também os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando. Como você falou, uma colocação muito boa a dizer acerca da distância. Lembrando a você, meus queridos amados irmãos, que a gente tocou aqui em vários assuntos acerca de Zorobabel, Neemias, Esdras, mas é bem notório nós entendermos que a lição, essa revista a qual foi nos repassado, ela não foi colocada numa ordem cronológica. Para lembrar os meus queridos irmãos, essa lição de número 11, que vai dizer Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, nós vamos ter que voltar um pouco de alguns acontecimentos, porque ela não foi colocada numa ordem cronológica. Eu quero que vocês entendam isso. Por isso que o nosso irmão Cláudio disse que é possível nós retornarmos 15 anos que se passaram dentro do livro de Esdras e Neemias, para que nós possamos entender o que foi que aconteceu. Porque a gente falou do templo, a restauração do templo, falamos da questão restauração dos muros, da vida espiritual dos irmãos que estavam oferecendo holocausto e sacrifício ao Senhor. E é possível nós entendermos agora, nesta lição, qual foi a missão de Esdras em meio ao povo. E aí aqui a gente já tira, né, tem um ditado que é muito conhecido entre os pregadores, né, irmão Wellington aí, que ressalte aí o que eu vou dizer agora, grande, não em dimensão, né, mas pela capacidade, pregador do evangelho. Outros irmãos aí, eu percebi que o Márcio também entrou aí, alguns irmãos que pregam o evangelho já devem ter ouvido muito a expressão de dizer que Deus não usa os capacitados. E a continuação diz que Deus capacita os escolhidos. Que Deus capacita os escolhidos, eu não tenho dúvidas. Mas que Deus não usa os capacitados, isso não é verdade, irmãos. Pelo contrário, Deus usa sim os capacitados. E Esdras é um dos maiores exemplos disso. Esdras não só tinha uma grande capacidade diante de Deus e diante do compromisso com a palavra de Deus, como também tinha respaldo no ambiente em que ele estava. Para isso eu queria convidar você a retroceder um pouquinho mais. No capítulo 7 de Esdras, inclusive nós acabamos de lê-lo, o versículo é o versículo de número 13, quando a Bíblia diz o seguinte: por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem contigo a Jerusalém,
vá. Note que Esdras tinha a confiança do rei Artaxerxes. Esdras era uma pessoa que tinha, irmãos, respaldo para aquilo que ele estava fazendo. E aí nós vamos descobrir isso logo no versículo posterior, que diz o seguinte, versículo 14. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. E aí, irmão Evandro, eu queria fazer 2 observações, mediante o respeito de Esdras perante não só o rei, mas também quanto aos seus conselheiros e aos demais do povo que estavam à sua volta. É preciso nós voltarmos um pouquinho e entender, irmãos, que o povo havia se misturado no cativeiro. Não existia mais, apesar de que havia a construção de sinagogas dentro do cativeiro da Babilônia, mas não era uma palavra pura, irmão Evandro, né? E eu penso que seja um problema, inclusive para os dias de hoje, a questão da mesclagem, né? Mesclar a palavra de Deus com outras ideias que existem por aí afora. A mistura, ela não é boa, nunca foi para o povo de Deus. Nós vimos aí nas lições anteriores, irmão Evandro, que sempre que o povo de Deus se misturava com outros povos, os prejuízos eram às vezes irreparáveis. Então, é preciso nós entendermos que no cativeiro houve essa mistura, houve essa contaminação. Nós vimos numa outra oportunidade que o rei da Pérsia, lá no início, ele tinha o hábito, né? Os reis que tomaram conta nesse espaço da Babilônia, eles tinham prazer em misturar o povo que era cativo a eles com outros povos, segundo a história. E isso trazia prejuízo ao povo de Deus, porque uma das maiores ordens de Deus era que o povo não se misturasse a outros povos. Realmente é bem notório dizer que eles não seguiam os padrões de Deus, né? Exatamente. Havia palavra dentro do cativeiro Babilônia? Havia, mas não havia a pura palavra de Deus. A palavra de Deus era misturada a outras coisas. Assim como nós vimos aí, por exemplo, nas últimas lições em que nós falamos da oposição ao povo de Deus, onde nós vimos Sambalate, Tobias, Gesem e outros dentre os opositores do povo de Deus, que eram pessoas que não tinham problema. Nós vamos ver aí essas tais pessoas chegarem e dizer, olha, nós cultuamos o Deus de vocês, quando na verdade eles cultuavam também aos outros deuses e serviam também aos outros deuses. Diz a Escritura que o povo ali de Samaria afirmava servir a Deus, mas também sacrificava a deuses estranhos. A própria Bíblia vai dizer que é impossível agradar dois senhores, né? Não tem como. O povo tinha esse costume, irmão Evandro, porque eles se misturavam. Ora, dado momento o povo, como os de Samaria, estavam cultuando ao Deus do céu, mas numa outra situação estavam sacrificando seus filhos a Moloque. Então, é uma questão a se pensar. E aí nós queremos aplicar isso no nosso contexto atual, em que o autor da nossa lição, ele vai parafrasear tudo isso. Por que nós estamos falando isso? Porque hoje não dá, irmão, para desassociar o culto cristão, o culto divino, o culto que tem Cristo como centro, cristocêntrico, teocêntrico. Não dá para misturar, né? Dizer que num culto onde Deus é o centro, onde Jesus é o centro, haja outras misturas, inclusive com o próprio homem, né? Hoje nós estamos vivendo a era do egocentrismo, né? Em que o homem está assumindo aí com o seu ego o centro de todas as coisas. E isso também é um perigo, porque é uma mistura. Nós falamos, inclusive, no nosso bate-papo, a respeito das metodologias que muitas pessoas usam para excluir a palavra e utilizar artefatos que atraiam as pessoas supostamente para Deus. E nós até comentamos que toda a atração que faz com que as pessoas venham a Deus, que não seja por meio da palavra, são inúteis, não funcionam e na realidade são mentirosas. Elas na verdade servem para até para atrair, mas essas pessoas da mesma forma voltarão sem Jesus porque não foram atraídas da forma correta. Então, o que acontece aqui? Nós vemos aí que duas coisas são ditas nesse texto que nós acabamos de ler, e aí os pregadores aí podem
acrescentar, né, alguma coisa relacionada a isso. Mas o que eu acho lindo em Esdras nesse ponto? Primeiro, Esdras tinha o respeito do rei Artaxerxes. Segundo, o rei Artaxerxes vê em Esdras aquilo que ele está dizendo. É algo, sabe, irmão Evandro, que não precisa Esdras dizer: não, rei, eu sou um homem de Deus, eu conheço a palavra, eu disponho da capacidade. Não, o texto diz o seguinte: portanto, és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, havia consenso para isso, né? Para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus. Veja que o rei e os demais não tinham dificuldade, irmão Evandro, de reconhecer quem era esse Deus de Esdras. E melhor, o quão poderoso esse Deus de Esdras era. E o que chama a minha atenção aqui, o que eu acho lindo para nós entrarmos aqui nos demais assuntos da nossa lição de hoje, é que o texto diz o seguinte no final do versículo 14: a qual está na tua mão. Ou seja, a lei de Deus estava constantemente na mão de Esdras. E isso significa que Esdras não tinha poder com a exposição da lei. Possivelmente era um homem que andava com a Torá na mão, claramente para todo mundo ver. E isso me assusta, porque nos dias de hoje parece que transmitir a imagem de que se é ou que se vive a palavra de Deus para alguns é um problema. Inclusive nos nossos cultos, né, em determinados lugares, a palavra de Deus está sendo claramente substituída por uma série de outras coisas que preenchem o ambiente do culto, sufocando a palavra de Deus. Nesse contexto, nós descobriremos que a palavra de Deus é o ponto principal desse assunto e que é a ferramenta indispensável na mão de Esdras para revolucionar Judá e Jerusalém e reavivar o povo de Deus. Então, por meio da palavra, Esdras tem o respeito do rei Artaxerxes, tem o reconhecimento dos seus conselheiros e consegue fazer, só através da palavra, um dos maiores avivamentos da história do povo de Deus nessa terra. Certamente que nós veremos grandes coisas aqui com relação à vida desse grande homem de Deus. Lembrando aos meus queridos amados irmãos, pela colocação do nosso irmão Diácono Cláudio, que só conseguimos ter avivamento por intermédio da palavra. Cristo vai dizer que ele mesmo era a palavra. Então, assim, para que nós possamos conseguir ou buscarmos o avivamento, é possível lembrarmos que o próprio avivamento está nas Escrituras Sagradas por intermédio de Cristo. Então, nós já descobrimos aqui que Esdras é mandado pelo rei com toda a sua confiança. Não é qualquer pessoa que dizia: vá lá e leve quem você quiser com você e leve aí a lei do seu Deus, essa lei que você tem nas suas mãos, e faça lá o que for necessário fazer. Não era qualquer homem, né? Nós estamos dentro desse primeiro ponto, onde diz que Artaxerxes envia Esdras, os judeus, sob o domínio dos persas, né? Vai desfrutar de tudo isso aí nos dias em que o povo voltava aí da Babilônia. Então, o segundo ponto diz o seguinte: Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Nós lemos aí o texto que está marcado aí de Esdras 7, versículo de número 14, e veremos também a importância, né? A importante carta que o rei enviou com Esdras para o retorno aí a Jerusalém. Então, dentro dessa introdução, já envolvendo aí o primeiro ponto, né, já com os seus subtópicos, nós falaremos aí de algumas coisas, e eu queria pedir a ajuda do nosso irmão Evandro aí agora no livro de Neemias, para a gente traçar os pontos aqui sem se perder muito dentro deles, né, sem perder muito tempo dentro deles, porque nós já informamos, as nossas aulas agora só terão um total de tempo de 1 hora,
e 20 minutos e o tempo não nos espera. Então, resumiremos aqui o máximo possível, mas seremos sempre transparentes aí com relação às informações da nossa lição. No nosso ponto de número 2, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o ensino, né, de Esdras ao povo. E aí, irmão Evandro, eu queria que você nos ajudasse aí, abrindo o livro de Neemias, capítulo de número 8, para a gente fazer menção a alguns textos. Nesse primeiro ponto, a gente vai ficar só aqui dentro do envio, né, de Esdras por intermédio de Artaxerxes. Os pontos aqui são bem breves, tá certo? Mas a gente vai aqui partir para o ensino. Esdras ensina a palavra ao povo. E aí o primeiro tópico diz: Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Eu queria que nós atentássemos aqui, irmão Evandro, porque esse texto ele é muito rico, né? E quisera eu que o tempo nos ajudasse para a gente focar aqui muita coisa que pode ser falada desse texto. Mas eu queria que nós começássemos aí, irmão Evandro, logo a partir, né, do versículo de número 1. Eu queria que a gente fosse discorrendo aí versículo por versículo. Nosso irmão que estiver em casa também com a sua Bíblia, ou se pode abrir a sua Bíblia onde você estiver, que possa ficar aí no livro de Neemias, agora capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1, onde nós falaremos de algumas coisas importantes. Antes de nós começarmos a ler, Diácono Cláudio, o ponto de número 2 do primeiro tópico, dá-se a entender que o povo não sabia. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar. E lembrando a você que o povo de Jerusalém era o povo que tinha o seu único Deus, que até foram chamados de exclusivistas. E Esdras é levantado para ensinar o povo. Mas devemos também lembrar que aproximadamente 70 anos de cativo, possa ser que o povo tenha ficado meio desorientado. Que lá na frente a gente vamos ver que o povo realmente, quando foi lido a lei de Deus perante o povo, vai dizer que o povo chorou. Agora ninguém sabe dizer se foi de arrependimento. Nós veremos que de fato foi, né? Na realidade, nós veremos aí os efeitos, né? Nós faremos, irmãos, algumas comparações bem claras assim com a nossa realidade de culto dos dias de hoje. Para que a gente veja que num culto em que se prega a palavra, é natural que as coisas aconteçam. Ainda que o homem chore, nós descobriremos claramente que é possível sim retornar aos pés de Deus, aos braços do Senhor, fazendo aquilo que deve ser feito. E aí nós descobriremos os efeitos que... Por isso que eu queria que nós focássemos aqui. Eu vou citar os pontos, tá certo? Mas eu não vou me deter a eles, porque o assunto principal aqui é exatamente a palavra de Deus sendo ensinada e ministrada ao povo. Seus efeitos, a forma com que foi feito tudo nos dias de Esdras e os resultados que isso ocasionaram para o povo de Deus. Então, é importante nós observarmos e não nos prendermos aqui, porque é muita coisa, corre o risco da gente não chegar aí a tempo, né, ao nosso horário limite. Então, o nosso ponto 2 vai dizer isso: Esdras ensina a palavra ao povo. Por que ensina? Porque o povo se perdeu da verdadeira palavra, né, da essência, como a gente gosta de falar. Depois que saíram para o cativeiro, no cativeiro perderam a essência, já não era mais aquele povo de Deus, já não era mais aqueles detentores e defensores da pura palavra de Deus. O povo, com suas misturas, estava agora contaminado. É por isso que haverá um grande choque, né, quando eles escutarem a palavra pura do jeito que Esdras vai ministrar aqui. Então, vamos ler aqui Neemias capítulo de número 8,
vamos aqui, Começando versículo por versículo, que aí eu vou pontuando aqui na nossa revista. O primeiro e o segundo tópico diz o seguinte: Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém, certo? E o segundo tópico diz o seguinte: o encontro de Esdras com Neemias. Na realidade é o encontro de Neemias com Esdras, porque quando Neemias vai para Jerusalém. Neemias vai para Jerusalém, Esdras já estava lá. Então, nós não podemos confundir aqui as levas, tá certo? Então, o terceiro tópico vai dizer: Esdras ensina a palavra ao povo. E o quarto tópico vai dizer: o ensino foi maravilhoso. Então, veja que tudo isso aqui será possível resumir dentro desse ponto, tá certo? O Francisco Assis diz aqui que era para aumentar mais 1 hora, né? Glória a Deus. Mas é pra gente seguir o protocolo, né, irmãos? Pra gente também não ficar com a aula muito extensa, tá certo? Mas realmente tem sido muito bom para as nossas vidas. Então, Deus abençoe aqueles que amam a palavra. Vocês vão gostar do que vocês vão escutar aqui em Neemias capítulo de número 8. E aí, Evandro, o ponto 3 vai dizer o seguinte: a palavra de Deus deve ser ensinada. E aí vai ter como subponto: Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo, de 7 em 7 anos. 2, Jesus ordenou o ensino da sua palavra. E nós vamos ver 3, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. E aí só depois a gente vai ver aí também os resultados da palavra. Vamos aqui, Evandro, porque só em Neemias capítulo 8 a gente vai conseguir resumir quase tudo isso aqui. Tá certo? Neemias capítulo 8, versículo 1 vai dizer o seguinte: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Versículo de número 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante aos homens e mulheres e sábios. E ouvindo-os de todo o povo, estavam atentos ao livro da lei. Versículo de número 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Semá, Anaías e Urias, e Uquias, Maceias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadanã, Zacarias e Mesulão. Versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos e inclinando-se, adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Jesua, Ibani, Serabias, Jamim e Acube, e Sebatai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Zozabade, Anã e Pelaías. E os levitas ensinaram ao povo na lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro na lei de Moisés, e declararam, explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse. E Neemias, que era o tisasta, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei.
Disse-lhe mais: ide comer as gorduras e beber as doçuras, enviai porção aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então, todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam a palavra que lhes fizeram saber. Glória a Deus. Olha aí, irmãos, eu vejo aqui a Claudinha dizendo o seguinte: eu gosto de aula extensa, viu? O nosso irmão Francisco Assis disse que era para aumentar o tempo das aulas, né? O Everto confirmou aí que era verdade. E nós só dizemos uma coisa: se os irmãos estivessem nessa época, certamente que os irmãos amariam o que está acontecendo nesse cenário. Vamos aqui... Por que, Diácono Cláudio? Ao cenário, vamos ao cenário. Porque é notório, irmãos, que o que está acontecendo aqui, olhe que o ambiente está sendo completamente preparado para receber a palavra de Deus. Olha aí a importância que as pessoas já são levadas a dar para a palavra. Esdras é enviado, irmão Evandro, para Jerusalém para levar a lei diante do povo. Mas quando Esdras é encontrado pelo povo, o povo já pede, irmão Evandro, a palavra. Olha o que diz aí o versículo de número... versículo de número 2, né? Versículo de número 1 e versículo de número 2, já na parte B do versículo 1. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha escrito para Israel. O povo pede para que a lei seja trazida até eles. E aí, olha o que acontece. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouvia. Era o primeiro dia do 7º mês. Veja que o texto diz que era o 7º mês, o mês de Tirse, né? Ou setembro e outubro. E aí o povo agora vai ter o acesso direto com a palavra. E por sinal a palavra pura, sem mistura, né? Palavra essa sem que haja nenhum tipo de mistura para com ela. E aí o que eu queria focar juntamente com os irmãos? O povo pede a palavra e Esdras traz a palavra para o povo. E aí, para os irmãos que gostam aí de uma aula extensa, né? Gostam aí da palavra. Vocês precisavam estar naquele cenário. Vocês precisavam estar em Jerusalém naquele dia. Porque naquele dia, como Esdras vai deixar bem claro, como Neemias vai descrever, que aquele dia era um dia santo, porque a palavra de Deus ela estava sendo ministrada ao povo. E olha aí o que diz o versículo 3. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva de manhã até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Aproximadamente aí umas 6 horas. E olhe lá, né? Porque em Israel o relógio é diferente, né? O nascer da alva aqui é logo quando o sol está surgindo, né? Até ao meio-dia. Então, veja que é muito tempo diante da palavra de Deus sendo exposta. E aqui eu queria parafrasear com algo muito comum nos nossos dias, que é a impaciência. Os pregadores que estão aí que nos digam. A impaciência, irmão Evandro, do povo quando estão diante da palavra. Não sei se você já notou, mas quando nós estamos num culto, o culto é bom na hora do louvor, o culto é bom na hora dos repasses das demais temáticas do culto, mas quando é hora da palavra, irmão Evandro, parece que recai sobre a igreja um certo desânimo. Peso, né? Um peso, uma certa impaciência.
Claro que por um lado nós temos aí, né, infelizmente, as pessoas que gostam mais de um negócio mais enfeitado, né, de um negócio mais superficial. E nós acreditamos que essa superficialidade tem trazido problema nos nossos dias. O que acontece aqui? Esdras, irmãos, abre o livro da lei, a Torá, né? A Torá diante do povo. Esdras, irmãos, não precisou de nenhuma outra ferramenta para atrair a atenção do povo. E mesmo assim, o texto do versículo 3 diz que desde a alva até o meio-dia, ele esteve perante homens e mulheres e a todo o povo. Porque naquele momento, diz o versículo 3, né? Já no seu finalzinho, todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. E aqui eu queria enfatizar uma outra coisa. O povo não só tinha os ouvidos atentos, irmão Evandro, à lei que estava sendo ministrada por Esdras. Mas, aqui, irmãos, é muito claro a expressão de Neemias quando ele diz que a palavra estava sendo ministrada para quem queria entender aquilo que estava ouvindo. Consequentemente, eu queria chamar a atenção dos nossos irmãos que ouvir a palavra não significa tanto. O segredo está no entendimento. Só há transformação, irmão Evandro, quando há entendimento da palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente utiliza só o versículo de forma isolada e diz assim, mas a palavra vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Esse ouvir está intrinsecamente ligado ao entendimento, ao intelecto. Só há mudança de mente quando há entendimento da palavra de Deus. E aí, em todos esses pontos que nós falamos agora há pouco, nós traçaremos aqui dentro desse capítulo de número 8. Primeira coisa, Esdras é solicitado para que traga a palavra para o povo. Segundo, Esdras traz a palavra para o povo. Terceiro, o povo passa aí o dia quase todo perante a palavra de Deus. E quarto, aqueles que estavam perante Esdras, irmão Evandro, estavam com os ouvidos atentos. Olha o que é sede espiritual, irmão. Olha o que é estar sedento pela palavra de Deus. O povo, diz aí, o finalzinho do versículo 3, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. O povo queria saber o que estava ali, irmão Evandro, de modo puro, sem mistura. O povo não queria saber de outra coisa, o povo queria saber do que estava contido naquele livro. Diz o versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Olha aí como isso é interessante. Um púlpito, irmão Evandro, foi feito para aquele fim. Só para o momento da leitura. Para que a leitura da lei fosse feita perante aqueles que a ouviam. Hoje as pessoas que estão retirando é o púlpito, né? Que é para não ter. Os modismos de hoje não permitem muitas vezes que haja púlpitos no momento do culto, porque supostamente para alguns o púlpito atrapalha. Para Esdras não. Era o objeto criado especificamente para que a lei ficasse sobre aquele púlpito e dali fosse exposta para os ouvintes. Antes de você entrar em outro tópico aí, Diácono Cláudio, queria só aqui abrir um parênteses bem rápido. É que às vezes dá nos entender que quando Esdras está ali com a Torá perante o povo, Esdras não lê, irmão, só apenas 10 versículos ou 20 versículos. Não. Esdras ele vai ler a Torá, possivelmente completa. Que é para o povo entender o que é que Deus tinha estabelecido para o povo de Jerusalém. É para o povo realmente se lembrar do que Deus tinha feito através daquele povo, irmãos.
É por isso que no começo eu perguntei ao diácono Cláudio, será que o povo não sabia mais? Ou o povo estava desorientado? Mas o povo precisava ser lembrado. O que é que Deus tinha estabelecido desde Moisés, o legislador, até os dias de Esdras e Neemias. Que é justamente o que vai ser falado acerca dessas leituras, irmão. É a Torá, é a lei do Senhor que tinha que ser lida perante o povo de Deus em sete anos. Exatamente. E aí, olha como isso é interessante. O que acontece nesse cenário, irmão Evandro? Esdras estava acima do povo, porque naquela época era comum o altar, o púlpito ficar um pouco mais acima dos ouvintes, não tinha microfone naquela época, né? Não era como os dias odiernos. E aí, ele estava acima do povo para que todo o povo o contemplasse e o ouvisse de forma clara. E aí, o que é interessante? Quando Esdras abre o livro, diz a Bíblia Sagrada no versículo de número 5 que todo o povo se colocou em pé. E nós hoje vemos uma dificuldade muito grande, né? Nós temos o hábito de, sempre que a palavra de Deus ela é exposta, nós nos colocamos de pé em reverência à palavra de Deus. Nós sempre estamos nos colocando diante de Deus, de pé no momento que a Escritura ela é aberta. E isso, apesar de ser um costume nosso, também é um ato de reverência para com o Deus das Escrituras, irmãos. Reverência, Deus, um temor, né? Certo temor, nós estamos lendo a palavra. Hoje, isso está sendo muito colocado de lado, né? Muitos já optam, né, pelo conforto da pessoa, mas o que chama a minha atenção nesse contexto, irmão Evandro, é que a palavra de Deus, quando ela é lida, a lei, quando ela é lida, nesse momento, automaticamente o povo fica em pé. Então, quando nós olhamos para o contexto de Israel e olhamos para o contexto do brasileiro do século XXI, nós já vemos uma enorme diferença. O povo judeu, ele é grandemente, altamente reverente a Deus, né? Sempre na história estão contidas momentos de demonstração em que o povo judeu prova que tem grande reverência com relação ao Deus que eles servem. Nós temos aí N exemplos na história, né? Nós vamos ver aí grandes acontecimentos na Escritura e falados historicamente até os dias de hoje de reverência, de momentos reverentes em que os judeus não abrem mão, né? Para que não corram o risco de serem irreverentes diante de Deus. O próprio nome de Deus, né? A expressão que eles atribuíam para Deus, para não chamar a Deus pelo próprio nome, já era um ato de reverência. Qual era a preocupação dos judeus? A gente corre o risco de pecar se a gente, sei lá, falar o nome de Deus em vão. Eles tinham, e até hoje, né? Alguns judeus praticantes ainda mantêm essa reverência a Deus, de modo que eles não aceitam que o nome de Deus seja vituperado, né? Seja banalizado. Então, havia essa preocupação. E nós estamos vendo aqui em Esdras que é claro isso. Quando o livro é aberto perante o povo se coloca de pé. Isso é uma pergunta, Diácono Cláudio, que eu queria fazer aos nossos ouvintes. Você tocou numa palavra muito, muito maravilhosa. Será se o conforto ele tem nos trago um pouco de alguma... Como é que eu posso dizer? Será se o conforto ele nos trouxe algumas prejuízos para nossas vidas cristãs dentro das igrejas? Porque às vezes se vê muitas pessoas falando assim, não vou para aquela igreja não, porque lá é muito quente, aquela igreja não tem assento. Irmão, quando você for para uma congregação, quando você for para a igreja, para o templo, se reunir com os seus irmãos em uma só comunhão, lembre-se que você tem que entender que aquele lugar deve ter, não pode faltar tudo, mas não pode faltar a palavra. A gente até comentou no nosso bate-papo recentemente, Evandro, a respeito da má interpretação do culto cristão, né? Nós entendemos muito mal o culto cristão. O culto
foi feito para ser oferecido da nossa parte para Deus. Nós não estamos indo para a igreja receber um culto, participar de um evento. Nós estamos indo oferecer um culto a Deus. Então, aos irmãos que estão nos assistindo, que vão nos assistir posteriormente, é indispensável nós entendermos o que é o culto. O culto é para Deus. O apóstolo Paulo até vai nos esforçar isso acerca de Romanos capítulo 12, né? Exatamente, sobre o culto racional. Isso. O culto é aquilo que nós oferecemos para Deus. Porque tem gente que às vezes procura o conforto para si no culto, né? Tem muita gente que quer se sentir confortável no culto, como se o culto fosse feito para essa pessoa. Inclusive tem gente que diz assim: eu não gostei do culto, como se o culto fosse feito para aquela pessoa. Foi feito para né? ele. Às vezes a impressão que fica é que dá vontade de responder: mas irmão, é porque o culto não era para você. Talvez Deus tenha se agradado porque o culto era para ele. Então, principalmente quando o culto tem palavra. Já percebeu que quando o culto é só palavra, alguém sempre diz que o culto foi frio, que o culto não foi muito bom, mas o culto foi oferecido para Deus. Então, quando nós entendemos o que é o ambiente do culto, irmão Evandro, nós não temos essa dificuldade. Porque esse conforto que as pessoas estão buscando no século XXI tem atrapalhado e muito o sistema da igreja. Porque cada um quer o culto do seu jeito, cada um prepara o culto para aquilo que acha ser devido. E muitas vezes Deus é tirado do centro do culto para se colocar dezenas de outras coisas que são aí, inclusive, inúteis, né, para um culto bíblico, para um culto cristão, porque o culto, como nós já dissemos, deve ser feito exclusivamente para Deus e não para os homens. Nós vemos isso aqui, né? Versículo de número 6. Depois que a palavra é aberta, a lei é aberta, a Torá é aberta perante o povo se coloca em pé. E olha aí o que diz aí, irmão Evandro, o versículo de número 6. Lê para nós aí, irmão Evandro, por favor. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Olha aí como isso é interessante. Veja como isso é simples, mas é interessante. Olha o que acontece. Quando a lei é exposta diante do povo em adoração, o que acontece? Diz o versículo 6. O povo diz amém. O povo levanta as mãos. O povo se inclina. O povo adora. O povo coloca o rosto no chão em terra. Diz o versículo de número 7, né? Jesua, Bani, lá na parte, no finalzinho do versículo, os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Veja, irmãos, que é algo maravilhoso. Há quem diga que no culto não pode haver esse tipo de manifestação, né? As pessoas muitas vezes optam por aquele culto frio, né? Eu gosto de dizer, aquele culto feito automaticamente, mantido ali automaticamente, parece que funcionando com um botãozinho que você toca e aí as coisas vão acontecendo automaticamente. Aqui não tinha esse negócio de dizer: na minha igreja não pode gritar, na minha não pode dizer amém, na minha não pode bater palma. Irmão, isso é besteira, quando Deus é o centro do culto. Isso é uma das coisas, Diácono Cláudio, que eu tenho ouvido da boca de um pregador que prega a verdade, dizendo o seguinte, que nós não devemos ter cuidado com que... Porque a nossa preocupação aqui é não ferir aquelas pessoas que estão ouvindo. Irmão, certo que a gente tem como pregador, tem que ter essa observância de não ferir as pessoas com a palavra. A gente tem que verdadeiramente levar o evangelho para todas as pessoas ouvirem e degustar da palavra e se sentirem bem, mostrando que a palavra sempre vai mostrar que nós somos errados. Só que o pregador dizer, irmão, cuidado para não ferir as pessoas. Não, irmão, se você... Uma das coisas que eu queria até encaixar aqui nesse que você leu aqui, Diácono Cláudio, é que o povo, quando escutou a lei, irmãos, o povo não quis saber se realmente a lei estava dizendo para ele: ó, tu é falho, tu é assim. Ele estava ouvindo a palavra, irmão.
E quando a palavra entra em nossos corações, a palavra vai nos mostrar que verdadeiramente nós somos falhos. E aqui é preciso a gente entender uma coisa. A mensagem de Esdras era exortativa. Mas mesmo sendo exortativa, causou avivamento em quem estava sendo ouvido, porque era a palavra. Irmão, quando é a palavra, ela não torna para Deus vazia. Quando a palavra é pregada, irmão, eu queria até dizer para você que em nós gera um sentimento de graça. Vai mostrar para nós realmente que nós necessitamos. É como se nós estivéssemos com fome ou com sede. Quando a palavra entra em nossos corações, irmão, vai gerar arrependimento, vai gerar arrependimento, vai fazer com que eu e você entenda, irmão, que nós precisamos e necessitamos de Deus. Exatamente. A palavra era pregada pura, exortativa, mas era a palavra. O ruim é quando alguém abusa da liberdade de um púlpito ou de um microfone para dizer o que quer, para dizer o que pensa, para dizer o que vem na mente, para colocar as suas próprias ideias, para desabafar os seus próprios problemas. Aí isso sim corre o risco de ferir alguma pessoa, machucar alguma pessoa. Mas aqui, o que está sendo exposto é a palavra de Deus. É a própria lei do Senhor perante o povo. E quando a palavra ela é exposta, os efeitos são inevitáveis, irmã Evandra. A história está aí para nos mostrar isso. Qual era o segredo da pregação de João Batista para causar arrependimento no povo? Era só a palavra. Qual era a mensagem de Pedro? Era só palavra. Qual foi a mensagem de Jesus que ardia o coração dos discípulos de Emaús? Era só a palavra, a lei do Senhor, o Antigo Testamento sendo falado. E o que está em xeque nesse momento é a substituição da palavra por outros artefatos que não servem para fazer o que a palavra pode fazer. E aí o irmão Everton até diz o seguinte: o que falta em muitas congregações é a explanação da palavra. Se fala de tudo, se entende a respeito de tudo, mas não há tempo para a palavra. Eu já participei de cultos, irmão Evandro, em que a palavra não tinha espaço para ela. A Conceição diz o seguinte: quando tem palavra, tudo bem. Quando realmente está sendo falado a palavra, mas muitas vezes as pessoas usam o templo para falar coisas que não deve. Exatamente, irmã Conceição, é como acabamos de falar. Quando o microfone da igreja, por exemplo, né, seja lá de que congregação for, você que nos assiste, né, quando o púlpito e o microfone são utilizados como armas, e aí é uma das armas mais perigosas que existe, porque há quem diga que na mão da pessoa que está com ele ali, o microfone na mão de uma pessoa se torna uma arma. Uma arma. Ela pode ferir, ela pode matar. Por isso, um conselho para nós: sempre que pegarmos no microfone, tivermos a oportunidade de usar um púlpito, façamos exposição da palavra. Deixe os nossos desabafos para a gente dizer para quem a gente tem vontade de dizer. Deixemos tudo, irmão. Não vale a pena ocupar o espaço da palavra com esse tipo de coisa. E esse foi alguns de muitos prejuízos que aconteceram nos nossos tempos cotidianos, que vem se levantando, que surge em nossas vidas. É que verdadeiramente muitos não querem pregar a verdadeira e genuína palavra para realmente trazer desabafo em cima dos púlpitos. E isso é um problema muito sério que deve ser resolvido o quanto antes, para que o povo que estão ouvindo a palavra torne a acontecer o que aconteceu aqui no versículo de número 6. O povo levantava as mãos, inclinavam-se, adoravam a Deus e os seus rostos prostravam em terra. Sabe como é que eu traduzo isso aqui, irmão Evandro? Culto fervoroso. Isso aqui é um culto cheio da presença de Deus, irmão. Um culto fervoroso. Glória a Deus. Tá aqui um culto, irmão. Quando alguém perguntar para você: Cláudio, o que é um culto de avivamento? O que é um culto fervoroso? Aí eu digo assim: meu irmão, leia aqui Esdras, Neemias capítulo 8, a partir do versículo de número 6.
É isso aqui que é um culto fervoroso, irmão. Ninguém estava fazendo nada aqui por emoção. É o impacto da palavra de Deus, porque a palavra é quem liberta, a palavra é quem convence, a palavra é quem transforma, a palavra é quem orienta, a palavra é que exorta, a palavra é que penetra. Irmão, culto sem palavra não presta, não funciona. Nem me convide, porque eu não tenho nenhum desejo de participar de um culto onde não haja palavra. Esdras dá uma lição de vida dentro da palavra, exatamente, irmão Everton. E vamos aqui para frente, para nós concluirmos logo mais. Versículo de número 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, olha aí o que é exposição. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Olha aqui, voltando lá para o início, quando nós falamos a respeito do entendimento. Entender para praticar, irmãos. Só se pratica aquilo que se entende. Então, o que Esdras estava preocupado, irmão Evandro? Estava preocupado em ouvir alguns glória a Deus? Alguns aleluias? Será que Neemias e Esdras, nesse contexto, estavam preocupados em ouvir barulhos de língua estranhas pelos quatro cantos da congregação, como aqui se fala? Será que a preocupação do pregador é se ele ia voltar uma segunda vez para pregar nesse ambiente? Será que a preocupação de Esdras aqui nesse contexto era com os resultados, os elogios, se alguém gostou ou deixou de gostar, se o pastor e etc e tal? Não, queridos irmãos, olha aí o texto que nós acabamos de ler. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. O que Esdras queria, irmão Evandro, é que o que ele estava dizendo fosse entendido. E aí, nós ouvimos aqui na nossa lição que Paulo vai fazer menção a isso, Jesus vai fazer menção a isso. Eu queria que você me ajudasse aí, abrindo em Mateus capítulo de número 13, o versículo de número 19 até o verso de número 23, para nós entendermos aí o perigo. Primeiro vamos aqui focar só no versículo de número 19, para a gente não perder o fio da meada. Qual é a preocupação de Esdras nesse contexto? É com o que estava acontecendo à sua volta? Não, irmãos. A preocupação de Esdras é uma só. É que ele fale da Escritura, que o povo entenda essa Escritura, olha aí, falar claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que estava sendo lido. Não é o tom da voz, não é a eloquência. Não, irmãos. A preocupação é, eu quero falar claro para que as pessoas entendam o que eu estou lendo. O que Jesus vai falar no versículo 19 do capítulo 13, irmão? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata. O que foi semeado no coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha aí, nós estamos parafraseando o que acontece aqui com a parábola do semeador de Mateus capítulo 13. Que é que Jesus diz que acontece quando uma pessoa escuta a palavra, mas essa pessoa não entende aquilo que está sendo falado? O que acontece? É como aquela semente que foi lançada à beira do caminho. O que aconteceu com ela? O maligno veio, a ave, comeu, né? E ela não conseguiu vingar. Assim Jesus está comparando com aquele que ouve a palavra de Deus, mas não entende. O que acontece com essa pessoa? O maligno arrebata, ele arranca do coração dessa pessoa, tornando a palavra infrutífera. Qual é o propósito do diabo? Eu vou dizer para você que não é revelação não, mas é bem pertinho. O propósito do diabo é arrancar, é fazer com que você não entenda a palavra, para que a palavra não produza. Porque se você entender, ela frutifica, e se ela frutificar, o reino ganha e você consegue se manter dando fruto constantemente perante Deus. Então tudo que o diabo quer que eu e você seja é
aquela árvore da beira do caminho, em que dá margem para aquela pessoa que ouviu, mas não entendeu. Irmãos, é sério quando alguém está no culto, mas não está conseguindo prestar atenção no culto, irmão Evandro. É sério quando a preocupação do pregador não é que as pessoas entendam. Eu gosto, quando eu prego, eu prefiro, se você quiser ver eu feliz, é dizer para mim, irmão, eu entendi a mensagem. Você falou claramente, não teve muita enrolação não, porque o segredo, irmão, é ouvir. Olha o que Esdras diz. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, irmãos. Sabe o que Deus quer? É que a sua palavra seja explicada, irmão Evandro. Explicada para o povo. É ler o texto, aplicar o texto, ou explicar o texto e aplicar o texto. Isso é a boa exegese, é a boa hermenêutica. É que a gente leia, explique e aplique o texto bíblico. Não precisa de outra coisa, irmão Evandro. Não tem outra fonte de avivamento a não ser essa. Sabe por que o avivamento foi grande aqui? Porque era a palavra. Era a palavra sendo pegada, a palavra sendo explicada, a palavra sendo aplicada para o povo. E aí o que vai acontecer? Versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Olha a preocupação dos homens. Não, gente, não chore não. Não pranteie não, porque hoje é dia consagrado, hoje é um dia abençoado, hoje a gente não deve ter essa preocupação, porque esse dia é consagrado a Deus. Eles estavam preocupados. Sabe por quê? Porque o choro aqui não é de remorso, irmão Evandro. O povo estava chorando porque a lei estava confrontando o povo. E o povo estava sentindo a lei de Deus. E lembrando que a palavra, ela é confronto. É sim. Ela nos ensina, ela nos instrui. Olha o que diz lá no nosso comecinho da nossa lição. Ele dá ênfase ao que a palavra é. O que Hebreus diz? A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, e poderosa e penetrante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pra que eu vou usar um negócio, irmão Evandro, menos poderoso do que essa palavra? Se eu sei que a palavra tem esse poder, me explique, você que está ouvindo aí essa aula de hoje. Onde é que fica a divisão da junta e da medula? Quem é de nós que consegue discernir os pensamentos e as intenções do coração de alguém? Irmãos, a palavra pode, porque a palavra é Cristo manifestado em nossos lábios. Só a palavra tem esse poder. Quando você fala da palavra, você está falando Cristo, você está soprando, você está lançando Jesus sobre a vida das pessoas, porque Ele é a própria palavra, foi Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade, o Logos. No princípio era a palavra, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, irmãos. Ele é a própria palavra. Por isso que a palavra tem esse poder. Não é porque ela é uma palavra qualquer, não é porque está aqui na Bíblia. Não está, né? Muitos dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, senhor, a nossa doutrina, ela é claríssima, ela é a palavra, ela não contém a palavra. Então, olha o que ela faz. O povo chora, irmãos. Aqui eu já vi um culto pentecostal, irmão Evandro. O povo está levantando as mãos, está dizendo amém, está chorando, está se prostrando diante de Deus. E melhor, só ouvindo a palavra. Não tem espetáculo nenhum aqui, irmão Evandro. Olha que poder a palavra tem. Olha o poder que a palavra tem. Só ouvindo a palavra, o povo está satisfeito com tudo isso. E aqui nós estamos caminhando dentro dos pontos que nós estamos aqui falando. O que é que Jesus disse? Que o segredo do diabo é fazer com que as pessoas não entendam a palavra. Porque quando você entende a palavra, ela gera
frutos. O que é que diz lá? Tá lá ainda? Em Hebreus? Não, Mateus capítulo de número 13. Olha o que é que diz o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, e outros 70, e outros 70, e outro 30. Exatamente. Qual é o resultado do entendimento da palavra? Frutos. Irmão Cláudio, por que que hoje não há frutos? Porque não há palavra. Porque Isso. quando há exposição da palavra, há frutos. Isso é uma das coisas que nós temos verdadeiramente que refletir. Temos que pensar sobre isso. Por que que os cultos não geram mais vidas? Porque não se prega mais a palavra como deve ser pregada. Por que que os homens não frutificam mais como antes? Porque eles não vivem a palavra. Por que que estamos tendo tanta dificuldade no século 21? Porque falta-nos palavra. A palavra precisa ser o centro de tudo aquilo que nós pensamos e fazemos. Olha só, Diácono Cláudio, só para complementar aquilo que você estava falando acerca do diabo, que é para fazer com que o ser humano não venha entender e não venha frutificar no reino de Deus. Olha só o que é que 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 vai dizer. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O próprio diabo está cegando aquelas pessoas para que elas não venham a entender o evangelho de Deus e que a luz não venha resplandecer através dessas pessoas. Não, só se a gente não quiser entender mesmo. Primeiro, Jesus diz que o propósito do diabo é fazer com que nós não entendamos a palavra. Segundo, a gente vê que o Deus desse século, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça sobre ele a luz do evangelho, para que eles não entendam, para que não haja luz sobre eles, não haja entendimento. Porque o propósito do diabo, irmãos, é que nós não entendamos a palavra. É por isso que às vezes o irmão está na live aqui, mas de vez em quando ele vai ver outra coisa, que é para ele não entender a palavra, irmão. Porque o propósito do diabo é que não entenda a palavra. Porque se entender, vai dar fruto. Vai crescer aquilo. Mas aí, irmão, nós temos que correr, porque já são 6h30, nós precisamos encerrar. Nós estamos indo um pouquinho a mais do tempo, porque nós começamos às 5h10 já, né? 5h10, 5h15. E nós já estaremos logo mais encerrando. Estamos aí com 1h19 de aula. Não passaremos de 1h30. Então, o que acontece? A palavra gerou alegria, irmão. Versículo de número 12. Neemias capítulo 8, verso 12. Então, todo o povo se foi a comer. Deu até apetite, irmão. Abriu até o apetite dos irmãos. Então, todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente. Por quê, irmão Evandro? Só porque a palavra estava sendo falada? Não, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Mais uma vez, o sentido está em entender a palavra. Melhor do que falar a palavra é entender a palavra. Daqui a pouquinho nós estaremos encerrando, fazendo essa conclusão. Já, irmão Everto. Irmão Everto botou aí já, né? Infelizmente. É muito bom esse assunto, mas já precisamos concluir a nossa lição. Então, o que acontece? O povo foi comer, beber, enviar porções, se alegrar, porque estavam felizes, irmãos, porque entenderam a palavra de Deus, entenderam a lei, e quando entende a lei, tem resultado. Vamos ver os resultados aí, irmão Evandro? Capítulo 9 de Neemias, versículo de número 2, para a gente meditar aqui nos resultados agora. Por que esse povo agora estava tão feliz, tão animado, tão satisfeito pelo que entenderam?
Há quem diga, não, mas eles choraram de emocionalismo. Eles estavam felizes porque estavam ali em êxtase. É não, irmão. A palavra de Deus traz vida. A palavra de Deus traz sede. Quando a gente ouve uma palavra saudável, verdadeira, pura, sem mistura, a gente tem mais desejo de querer mais, irmão Evandro. Sabe quando a gente está escutando aquela pregação que você olha pro relógio e diz assim... Fala igual o irmão Everto acabou de dizer, né? Já. Mas quando a gente tá no culto, que a gente escuta aquele pregador que prega com graça, diferente daquela pessoa que tá só, desculpe a expressão dos pregadores, enchendo linguiça, e você, sabe, ali, só Jesus mesmo, só tá ali porque tá oferecendo um culto a Deus e não buscando um culto pra você, porque se fosse por você mesmo, nem ali ficava. A palavra, irmão, quando a palavra ela é passada com responsabilidade e compromisso, há prazer em ouvir essa palavra. Vamos ver aí os resultados? Neemias capítulo 9, versículo de número 2. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Olha aí, as coisas melhorando. Que maravilhoso. Aqui o nosso autor coloca o seguinte... Ponto de número 4. Resultados do ensino da palavra de Deus. Eu estou fazendo aqui a grosso modo, da nossa forma, para a gente ganhar tempo e não ficar lendo a apostila, certo? Mas o conteúdo aqui é visando a mesma coisa. E aí ele vai partir para esse ponto. Os resultados do ensino da palavra. O que acontece quando a palavra é repassada? Olha aí o que diz o versículo 2. Os da linhagem de Israel... Primeiro, irmão Evandro. Se apartou. Se apartou de quê? Todos os estranhos. Por que dos estranhos? Porque haviam se misturado. Haviam cometido um dos maiores pecados que Deus havia dito que eles não cometessem. A mistura dos povos. Se nós erramos, se misturamos, a palavra de Esdras nos confrontou porque é de Deus e não de Esdras. O que nós devemos fazer logo de início? Pensar os cabras. Vamos logo deixar todo mundo que é estranho de fora. Vamos logo nos apartar aí dos estranhos. Vamos acabar com os relacionamentos mistos. Esse negócio de israelita misturado com samaritano, com gente de outras misturas. Não. Vamos aqui deixar de lado aqui. Muito bem, irmão Everto. Exatamente, irmão Everto. Gerou arrependimento. O que é que diz o texto aí? Primeiro eles se apartaram, né? Versículo 2, dos estranhos. Depois se puseram de pé. E depois, irmão Evandro? Fizeram confissão dos seus pecados e dos pecados dos seus pais. Olha aí. É mesmo que eu tá vendo, irmão. Usando aqui o cearenseis. É mesmo que eu tá vendo, irmão Evandro, ele chegando aqui e dizendo, Senhor, nós cometemos isso. Perdoa o nosso pecado, perdoa o erro dos nossos pais, que lá não fizeram o que Esdras está fazendo aqui. Negligenciou a palavra, nos escondeu esse alimento sadio. Imagine você, o povo agora está se arrependendo dos seus pecados e dos pecados de seus pais. Sabe por quê? Porque o que é que diz Provérbios? Quem cobre as suas transgressões, irmão Evandro, nunca prospera. Mas quem confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Misericórdia. Então, quem cobre os seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Resultado, o povo se apartou do erro e agora está confessando os seus pecados e se arrependendo dos seus pecados. Então, eles confessam as suas iniquidades, os pecados dos pais que haviam cometido. Versículo 38, irmão Evandro. Versículo 38, capítulo 9. Diz o seguinte: E com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos e selaram os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo 10, versículo 1. Os que selaram foram Neemias, governador, filho de Acalias e Zedequias. E aí ele vai dizer uma lista
das pessoas que fizeram o que diz o versículo 38. O que é que o versículo 38 diz de novo? Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel. A minha tradução diz, olha, por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. O que ele está querendo dizer com isso, irmão Evandro? Ele está querendo dizer que por causa de tudo isso que aconteceu, de toda a palavra que eles desfrutaram, o que eles fizeram? Estabeleceram uma aliança. Glória a Deus. Deus, nós vamos voltar para o prumo. Nós vamos caminhar agora na linha. Nós vamos... Irmãos, como está dizendo o irmão Everton, é noite para a gente refletir. É noite para a gente pensar. O que é que essa palavra ela quer conosco? Você que nos assiste. O que a palavra de Deus quer com você? O que você quer com a palavra? E uma das coisas, acrescentando, Diácono Cláudio, o que seria de nós sem esta palavra? Porque essa palavra, irmãos, está sendo pregada à toa. Não está sendo ensinada à toa. O avivamento veio em meio ao ensino, viu, irmão Evandro? Então nós estamos aqui respaldados pela palavra, fazendo o que Deus quer que seja feito, ensinando a palavra. Porque por meio da palavra, o povo estabeleceu aliança. A palavra tem poder de restabelecer alianças. Aliança quebrada foram restabelecidas. E aí eu queria que você pensasse nisso. Qual a sua relação com a palavra? A palavra ela quer alguma coisa conosco, irmãos. Pode ser que você esteja nos assistindo, mas esteja com a aliança quebrada, né? Distanciado, ainda não tenha confessado o pecado, né? Precisamos fazer o que esses homens fizeram. Primeiro, estabelecer a aliança. Senhor, eu vou voltar. Eu vou me colocar na posição que o Senhor me quer. Segundo, eu vou escrever. Eu acredito que é porque escrevendo a gente não esquece, irmão. É. Não guarde na memória não, irmão. Não, escreva. É terapia para a mente e para o coração. Não sei como é que está a sua vida. Não preciso saber, mas uma coisa eu preciso lhe dizer hoje. A palavra, ela está sendo nos dada com um propósito final. É nos trazer de volta para o caminho. É isso que a palavra quer para as nossas vidas. Então, todo o povo aqui selou. Entraram em consenso, irmão Evandro, e virou regra. Everton está citando aí o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Seu prazer antes está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Fazendo isso, aí sim, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. No tempo certo ela vai dar seus frutos. Então, como diz a Conceição, nos libertar. É isso que a palavra quer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela quer nos libertar, ela quer nos trazer de volta para o caminho, ela quer reatar a nossa aliança, ela quer nos fazer viver Cristo nas nossas vidas. Para concluir, capítulo 10, irmão Evandro. O capítulo é grande, vou deixar para os irmãos ler em casa. Capítulo 10, Neemias capítulo 10, versículo 2, versículo 8, até o versículo de número 29. Tá certo? Para que a gente possa concluir aqui sem demorar um pouco mais aí. Como de costume, nossa lição hoje não tem conclusão, mas nós conseguiremos aí. Vou só pedir aqui o irmão Evandro para gerar aí a próxima lição, já para a gente concluir fazendo uma coisa só. Mas eu queria concluir lembrando das palavras de Jesus. Lembrando daquilo que Jesus tem para nos ensinar, irmão Evandro. E eu vou fazer uma pergunta para você aqui, para você responder para o nosso público. Quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, o que é que Jesus usa, irmão Evandro, para
combater o diabo num dos momentos mais difíceis da história de Jesus nessa terra. Meus irmãos, Jesus nada mais e nada menos, ele derrota o diabo na própria palavra. O que é que Jesus usa? Está escrito. Está escrito aonde, irmão Evandro? Na palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E aí eu queria fazer menção a Jesus de novo, porque Jesus é o centro. Satanás olha para Jesus, irmão, e diz assim: tu tá com fome. E Jesus, ó, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. O que cura o homem é a palavra, irmãos. O que sara o homem é a palavra. O que converte o homem é a palavra. O que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é a palavra. O que é vivo e eficaz. Todas as coisas vão passar, mas o que vai permanecer para sempre, irmão Evandro? A palavra. A minha palavra não passará. Ela será eternamente a minha palavra. Então, queridos, para concluir a minha fala e repassar para o Evandro fazer as considerações finais, eu quero dizer que de tudo que você puder e tiver a oportunidade de desfrutar, queira a palavra. Porque a sua vida depende dessa palavra. É nessa palavra que você vai encontrar a sua vida. Glória a Deus, né? Meus queridos e amados irmãos, nós somos gratos a cada um dos meus queridos que estão nos acompanhando. Um estudo maravilhoso, a qual Deus tem nos dado essa oportunidade de estar juntamente com cada um de vocês, unidos por intermédio da palavra e do Senhor Jesus Cristo. O que é que está nos unindo com os irmãos aqui, irmão Evandro? A palavra. Glória a Deus. Então, nesse momento, meus queridos e amados irmãos, nós somos gratos ao Senhor por alguma dificuldade que surgiu no começo, né? Mas Deus é fiel, permanece fiel para com nossas vidas. E nós estamos aqui, mais uma vez, a trazer a vocês o próximo estudo ou a próxima lição que nós vamos estar aqui cooperando uns com os outros, aprendendo uns com os outros. Nós precisamos entendermos que a sua compreensão, você aí compartilhando, também aí nos seus comentários, a deixar a que nós fazemos aqui, a compartilhar um com o outro, interagindo através da palavra. Então, próxima quinta-feira, em nome de Jesus, se Deus nos permitir estarmos aqui, nós vamos estar falando acerca de Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Então, quinta-feira, se Deus nos permitir, creio eu que nós vamos estar, para a glória de Deus aqui, repassando mais uma lição para nossas vidas. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Então, desde já, meus queridos, eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu compartilhamento, pelas suas contribuições aí que vocês estão fazendo aí, que escrevendo aí, acompanhando juntamente conosco, para que essa aula possa acontecer. Sem vocês, sem aqueles que depois vão assistir, essa aula não iria de acontecer. Mas sabemos que nós dependemos de Deus e de Cristo para que nós possamos, em nome de Jesus, estar compartilhando a sua palavra. Para eu concluir, deixo as minhas considerações a cada um de vocês. Que Deus vos abençoe. Deus continue nos abençoando para que nós possamos, em nome de Jesus, sempre estar aqui crescendo, sempre na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero concluir, para a gente encerrar a nossa fala nessa noite, né, a nossa aula. Uma fala do apóstolo Paulo. Eu quero encerrar. Na realidade, eu vou fazer uma leitura aqui do que disse Dr. Billy Graham no livro Plenitude do Espírito. Billy Graham diz o seguinte: jamais subirei ao púlpito sem estar cheio do Espírito Santo. Antes que esse dia chegue, eu prefiro a morte. Então, compromisso de homens como Billy Graham eram com a palavra honesta, a
a verdadeira palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Paulo, achei aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiam de demonstração do poder do Espírito. Glória a Deus. Porque em Jesus, a única coisa que nós podemos fazer é usar a palavra. E aí os resultados serão indispensáveis. Lembrando que a palavra nunca volta para si vazio. Meu pensamento volta vazio, seu pensamento volta vazio, minhas aplicações voltam vazias, mas a palavra não voltará para ele vazia. Vamos orar? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma lição maravilhosa a qual Deus tem nos concedido. Pai, nós glorificamos, Senhor da glória, por este momento maravilhoso a qual o Senhor tem nos concedido, Senhor. Lembramos que até aqui nos ajudou o Senhor. Então, nesta tarde, Senhor, comecinho de noite, nós queremos te glorificar, Senhor, por intermédio da tua palavra, Senhor. É como já foi dito nesta tarde, Senhor da glória, comecinho de noite, o que seria de nós, Senhor, sem a tua palavra, Senhor da glória? Muitos dizem, Senhor da glória, que esta palavra é a bússola do crente, Senhor, ser conduzido nesta terra, Senhor da glória. Mas eu creio através do teu Espírito, Pai, que a tua palavra, Senhor da glória, ela tem nos alcançado, Senhor. Como já foi falado, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas temos que saber e entender, Senhor, que a tua palavra ela tem que nos confrontar, Senhor, para que nós possamos entender que nós somos falhos, que a tua palavra é verdadeira, Senhor, que tu tem enviado o teu Filho a este mundo para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Então, nesta noite, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, por esta palavra viva e eficaz, Senhor, a qual foi falada nesta noite. Ó Senhor, nos abençoa. Senhor da glória, que as tuas mãos santas e poderosas estejam sobre cada um dos teus filhos. Senhor, aqueles que nos acompanham e aqueles que ainda irão de assistir esta live, que a tua bênção, a tua proteção, a tua paz seja com cada um deles para a glória e louvor do teu santo e querido nome, pois é isso numa só comunhão, num só Espírito, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a todos que estiveram conosco. Paz do Senhor para todos. E lembre do que Paulo disse a Timóteo: pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus. Até a próxima.